Fala galera, e simplesmente Daniel Richtman, o famoso Daniel RPK, né, famoso insider ali, principalmente dos filmes da Marvel, ele publicou no começo de dezembro sobre que a AMC simplesmente está trabalhando em um crossover para The Walking Dead. Ele não deu mais informações sobre além desse princípio todo, que é o quê? Galera, a AMC está preparando sim, ou está planejando sim, fazer um grande crossover de The Walking Dead. Quando a gente imagina crossover de The Walking Dead, obviamente que a gente começa a colocar, cara, o reencontro. É o momento do reencontro. Então, aquilo que saiu na entrevista do Andrew Lincoln, ainda quando Daryl Dixon, na sua terceira temporada, estava ainda em exibição, aquela coisa toda, e ele vai lá e coloca que simplesmente estava conversando com a MC para um retorno dele, Andrew Lincoln, com Rick Grimes, e ao mesmo tempo a gente tem a questão toda, né? Norman Reedus deixando bem claro que com o final também de Daryl Dixon na sua quarta temporada, agora 2026, que esse momento de encerramento de Daryl Dixon não vai ser o último momento que nós veremos Norman Reedus fazendo o seu personagem icônico, Daryl Dixon. E isso ele falou na San Diego Comic Con, ao mesmo tempo em que tinha anunciado sim que Daryl Dixon iria encerrar em 2026 com a quarta temporada, que naquele momento estava sendo gravada ainda, né? Então, galera, essa matéria, tá? Na verdade, assim, essa postagem que começou a provocar matérias por vários portais americanos, ela é do dia 6 de dezembro, tá? E eu esperei um bom tempo para ver se teríamos alguma novidade já mais concreta para poder vir aqui conversar tudo mais. Por que que eu esperei? Porque a MC, ela tá extremamente quietinha, né? Ela simplesmente não está fazendo nenhum tipo de promoção nas suas próprias propriedades que estreiam. Propriedades, obviamente, a gente está falando de propriedades de The Walking Dead para o ano 2026. Ela está deixando, desde o encerramento de Daryl, deixando as coisas muito calmas, muito tranquilas, até nas redes sociais que ela tem, assim, ela tá divulgando uma coisa e outra, assim, de material para que o fã vá lá e acabe adquirindo, acabe comprando, né? Seja, cara, camiseta, seja o leilão que teve, seja a questão agora de sendo já o Blu-ray da terceira temporada de Daryl, ela não tá colocando nada e aparentemente vai encerrar o ano ela agindo dessa forma. E eu esperava muito, ou queria muito, ou torcia muito, que a MC realmente aproveitasse esse momento todo final e que tivesse um grande anúncio, tá, para acontecer. Então, o que que aconteceu, galera? Teve alguns vídeos do Movie Idol, que também é um produtor de conteúdo que trabalha muito no YouTube ali, sobre o universo The Walking Dead, e ele já tinha feito alguns materiais também, assim, cogitando o que que poderia ser esse grande crossover, o que que poderia acontecer, e também quando que ele acha que a MC poderia realmente fazer um grande anúncio, tá? Também achando estranho, assim como eu, a questão da MC ficar muito quieta nesse momento de final de ano, sendo que os grandes estúdios e emissoras de TV, emissoras de streaming e tudo mais, vão acabar usando esse momento todo aqui, onde as grandes produções, querendo ou não, elas têm um grande momento de aparecer para lançar um trailer, para lançar um teaser, é o grande momento, tá? Porque o momento de festividade também é um momento onde é aproveitado para tornar ali esse grande lançamento que vai acontecer no próximo ano, no ano seguinte ali, o momento dele ter um primeiro vislumbre, digamos assim, né? O que que o Mulvaido coloca, tá? Que também é uma teoria muito que começa a crescer em vários e vários portais e começa também a crescer dentro do meu pequeno coraçãozinho. Que esse grande crossover, ele vai realmente reunir as três spin-offs que nós tivemos junto com a série principal. Ou seja, que esse grande crossover ele seja realmente um grande momento de reencontro, como a gente tanto cogita, como a gente tanto quer, como a gente tanto pede, como a gente tanto já veio aqui debater e teorizar por várias e várias vezes, entendeu? Porque agora com o encerramento, né, definitivo de Daryl Dixon, isso também ganha uma possibilidade maior. Saiu, ao mesmo tempo, novos indícios ou informações, tá? Dá para colocar até como informações já, sobre a quarta temporada de The Walking Dead Dead City,
que provavelmente vai começar as suas gravações agora em janeiro. Até vou fazer um vídeo exclusivo ali sobre o que tem, tá, de informações sobre Dead City antes do final do ano. E antes do final do ano, galera, vai ser no canal também aqui um momento onde colocar lado a lado, tá? Botar em paralelo a segunda de Dead City e a terceira de Daryl e debater ponto a ponto junto com vocês aqui pra gente decidir, eu desse lado do vídeo, vocês desse outro lado aí também colocando nos comentários, qual foi a melhor temporada que tivemos do universo The Walking Dead nesse ano agora que tá encerrando 2025. Então o que tá colocado, galera? Pô, que a gente teria então a reunião vindo do encerramento de Daryl Dixon, provavelmente tá com Daryl e Carol não tendo de nenhum dos dois personagens ali uma morte. Independente da questão, que até eu acho que Daryl Dixon vai acabar indo por esse lado, tá? Deles terminarem afastados, ou da Carol permanecer na Espanha, ou do Daryl continuar, né, daquele jeito lobo solitário, como foi também ali, cara. Eles não colocaram aquela cena na praia com aquela parte de argumentação do Daryl pra Carol sobre não me sentir em casa em lugar nenhum e voltar para Commonwealth ou Alexandria, voltar para casa, aquela coisa toda, voltar para América e voltar a ter esse mesmo sentimento, se não é o melhor de eu continuar vagando sozinho, aquela coisa toda. Não colocar aquilo lá de graça, tá? Aquilo ali também é um preparativo para algo que pode acontecer e algo que vai acontecer no final, né, da sua própria spin-off. Então eles brincam com essas possibilidades todas, tá? Mas daí juntaria também com o quê? Dead City, que não encerraria então a terceira temporada, porque com as gravações da quarta temporada, para acontecerem já em janeiro, a gente teria a quarta temporada de City, que obviamente não seria para 2026. Que 2026 o calendário ele já está definido e ele é muito claro. É a terceira de Dead City e a quarta e última de Daryl. Então, essa quarta de Dead City, se não começar, vamos imaginar, começam a gravar em janeiro, então eles vão acabar ali março, abril, é para o primeiro semestre de 2027. E daí fica a questão gigantesca do segundo semestre de 2027 para a gente ter realmente esse momento todo de lançamento desse tal crossover aqui, que reuniria também The Ones Who Live, que reuniria Andrew Lincoln. Não se tem nada sobre Danai Gurira, tá? Procurei, não se tem nada sobre Danai Gurira. Mas acredito que para ter uma série crossover, pô, tu tem que ter o sexteto protagonista de The Walking Dead, ele tem que estar presente, tá? Rick, Michonne, Negan, Maggie, Daryl, Carol. Eles têm que estar presentes. E daí a gente puxa The Walking Dead. Praticamente todos os personagens de The Walking Dead, eles permaneceram vivos. Ou seja, a gente tem uma galera que pode estar presente também dentro dessa spin-off. E daí a gente pode começar também a juntar Fear the Walking Dead, porque Morgan foi junto com a sua filha, direção Rick Grimes, ele deve ter chegado já, até porque as distâncias em Fear the Walking Dead a gente aprendeu naquela última temporada lá que, cara, elas não eram nada, porque eles conseguiam resolver as distâncias assim, entendeu? Então o Morgan já tá lá há muito tempo, já fazendo churrasco com o Rick, aquela coisa toda. Tem também a questão, né, do Dwight com a Sherry, de terem voltado lá, terem refeito lá um novo santuário. Tem muitas possibilidades ali de tu ter essas reuniões de The Walking Dead acontecendo, né, principalmente com, cara, um grande momento de crossover. Que, obviamente, que dá pra brincar com essa tal 12ª temporada de The Walking Dead e tudo mais, mas a gente chega num ponto que é importantíssimo que a gente bate sempre, né, quando a gente tá vindo debater, teorizar, a gente bate nesse ponto. Esse reencontro, esse crossover agora, entendeu? Ele tem que ter uma motivação muito grande para acontecer, ele tem que ter uma história muito forte para acontecer, porque tu tá reunindo, né, e tornando novamente a propriedade de The Walking Dead, ela é importantíssima, porque o lugar dela na cultura pop ele nunca vai deixar de existir. Só que o interesse por The Walking Dead ele diminuiu muitíssimo nos últimos anos. Isso, cara, é uma coisa meio óbvia, entendeu? Só que nós, fãs de The Walking Dead, que acompanhamos o final de série principal, as spin-offs, estamos aqui debatendo, teorizando, agora, chegando já com essa notícia, entendeu? Esperando muito que isso aqui realmente se concretize como verdade, que realmente a gente tenha essa série crossover acontecendo, aquela coisa toda. Tem o famoso reencontro realmente acontecendo, não apenas numa cena, uma série de reencontros.
Cara, a partir do momento que for anunciado isso aqui realmente, isso aqui vai acontecer, vai ser dessa forma, quem vai voltar, aquela galera toda que gostava de The Walking Dead, que voltou inclusive, tá, para The Ones Who Live, muitos voltaram para The Ones Who Live para ver como é que seria o retorno do Rick, aquela coisa toda. Uma galera, mas uma galera retornaria para ver o reencontro de The Walking Dead. É simplesmente o reencontro de The Walking Dead. Não é reencontro apenas do Rick com o Daryl, cara. É o reencontro de The Walking Dead. Então tu voltaria a trazer todos os personagens de The Walking Dead para essa série de crossover. Isso seria um momento que tu traria também muito mais força para a marca The Walking Dead, porque tu teria o interesse de quem, em algum outro momento, não se interessou mais por assistir The Walking Dead, pode ter se interessado ou não por ver The Ones Who Live, por exemplo, mas daqui a pouco não se interessou e não tem o interesse de ver Daryl, Dead City e tudo mais, entendeu? Então tu traz novamente, é uma grande questão também de mercado muito importante, esse movimento que a AMC está fazendo. E a gente chega num ponto que é até o que a Mari puxa, a Mari do Fatos Dead. Galera, quem não segue o Fatos Dead, tanto no Facebook quanto no Instagram, para de perder tempo, vai lá, segue, porque o trabalho da Mari, assim como o grande trabalho do grande Gabriel Minato, do The Walkers Family, o trabalho desses dois, galera, é sempre muito foda a maneira como eles acompanham o universo do The Walking Dead. O que a Mari colocou hoje, tá? Ela colocou também, assim, a questão do Daniel Richmond, Daniel RPK, sobre o que ele tinha trazido ali de informação sobre estar rolando, né, essa possibilidade de crossover dentro da AMC. Ela trouxe um ponto que é tratado em The Ones Who Live, que não tem como fugir. Na verdade tem, porque eles poderiam, obviamente, fazer algo que para mim seria absurdamente ruim, tá? Que é ignorar. The Ones Who Live, no seu roteiro, ele tem várias preocupações, só que tem uma coisa que é trabalhada desde o primeiro episódio até o encerramento, com a reunião do General Bill, para apresentar o Eklund Briefing para o Rick, sobre a questão dos 14 anos ainda de existência para a humanidade por causa da escassez de alimentação. E a alimentação é tratada desde o primeiro episódio, né? Lembrem da conversa do Okafor com o Rick e tudo mais. Isso é tratado no livro com uma importância muito grande. A gente já tem uma questão que é problemática demais, mas é até muito mais simples de resolver até, tá? Do que tu ignorar uma grande questão como essa colocada, que é a questão de Dead City estar colocada lá na frente da timeline, tá? A famosa bagunça da timeline de The Walking Dead. Essa questão é mais simples de resolver porque, cara, é o famoso dar um jeito na história e tu coloca essa história acontecendo lá na frente. Eu acharia ruim se eles colocassem a história para Negan e para Maggie acontecendo no passado, tá? Não, tem que colocar pro futuro. Se The Dead City é o ponto mais, digamos, avançado da timeline, tem que fazer com que essa história aconteça depois desse ponto avançado da timeline. Ou que tu tenha algum tipo de passagem de tempo e que tu junte daí no futuro de Dead City toda a timeline, entendeu? É consertar o erro que eles mesmos fizeram, porque não tem sentido nenhum Dead City estar lá na frente da timeline, do universo ideal que dá tudo mais. Já conversamos bastante sobre isso, tá? É um erro completo, mas tá feito, entendeu? Então tem que tentar resolver o problema. O que a Mari coloca, tá? Todo mundo espera que The Walking Dead tenha em algum momento um final realmente conclusivo. Com o rumor de que uma nova série estaria em desenvolvimento para reunir os principais personagens, surge uma pergunta: qual será a trama? Eu até coloco um ponto a mais, tá? Além de qual será a trama. Qual será esse inimigo final? Porque nós não temos, o CRM não é esse inimigo final. No final de The Ones Who Live, o General Bill revelou um detalhe assustador que muitos esquecem. A humanidade pode ter apenas 14 anos restantes. Segundo pesquisas do CRM, o mundo caminha para a extinção por causa da fome, das doenças acumuladas nos zumbis e do desequilíbrio entre vivos e mortos. Os zumbis, os walkers, não são apenas ameaças físicas, mas também fontes de contaminação. Se essas previsões estiverem corretas, assentamentos... Peraí só um pouquinho que eu me perdi completamente. Assentamentos ao redor do mundo enfrentariam escassez de alimentos e epidemias inevitáveis. Se essas previsões estiverem corretas, assentamentos ao redor do mundo enfrentariam escassez de alimentos e epidemias inevitáveis.
Bora lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Rick e Michonne conquistaram um final feliz, e o CRM deixou de ser o vilão central, mas a contagem regressiva do mundo continua ativa. Rick, inclusive, pode ser o único personagem principal totalmente ciente do que está por vir, o que o coloca na melhor posição para tentar encontrar uma solução. Agora, com Rick e Michonne de volta a Alexandria e o CRM fora, né, do papel de antagonista, o prazo de 14 anos pode se tornar a maior ameaça já enfrentada pelos personagens. Vale lembrar, daí ela até coloca, né, que Dead Series passa 6 anos à frente de outras séries, blá, blá, blá. Cara, esse ponto aqui, ó, da humanidade realmente tá com um deadline, né? Ela tem um limite ali por causa da questão da escassez de alimentos diariamente. É um baita inimigo. É um baita inimigo, porque qual seria essa solução? A solução que o General Bill tinha para o que ele considerava que tinha que acontecer no CRM era uma. E, ao mesmo tempo, ele não tinha resposta ainda para resolver totalmente o problema. Ele tinha como tentar amenizar e tentar prolongar, tentar aumentar até esse prazo. Mas não eliminar esse prazo, fazer com que ele não existisse mais. O General Bill não tinha essa resposta, mesmo com todo o estudo. E eu sou o cara que não acredita que o General Bill estava mentindo para o Rick. Não acredita que o Eklund Briefing era uma mentira apenas para tentar convencer ali a pessoa sentada na frente do General Bill a ficar ao lado dela. Eu não acredito. Para mim, realmente, tudo que ele falou é lá, realmente, verdade. Então, esse ponto, cara, da trama, ele não pode ser esquecido, porque se a gente for considerar os 14 anos do final lá, contado em Anos Live, não é mais 14. Tem todo o tempo da timeline de Dead City, que daqui a pouco a gente pode estar em questão simplesmente de 8 anos, 6 anos, né? Teoricamente vai ter mais uma passagem de tempo acontecendo Dead City para a terceira temporada, talvez mais uma para a quarta temporada, a gente não sabe, entendeu? Então, daqui a pouco esses 8, 6, pode ser 4 anos. E esse ponto de um limite, né, para a questão toda da humanidade é algo muito importante também. O que o Rick fez ou não fez com essa informação? Então, galera, essa é a grande questão, tá? Temos sim essa expectativa gigantesca, porque a gente começa a ligar os pontos, né? Entrevista do Andrew Lincoln, o que ele coloca lá sobre as conversas com a MC para o retorno. Norman Reedus dizendo que não vai ser a última vez que veremos Daryl Dixon, mesmo com o final da spin-off, mesmo até com a postagem muito enigmática que o próprio Norman Reedus fez para se despedir de Daryl Dixon. Ele está se despedindo da série ou despedindo ele do personagem, né? É enigmático, ele tem, digamos, pontos de vista que dá para fazer de acordo com a postagem do Norman Reedus. E, galera, tem a questão toda agora da informação do Daniel Richman, né? Que não é uma informação. A questão do insider, isso pode ser, né, comprovado ou não. Então ele já acertou muito nas questões da Marvel e já errou muito também na questão da Marvel. Então, pode ser que realmente esteja acontecendo. Se a gente for ligar os pontos todos, a gente entra num grande grau de expectativa para ter um grande anúncio. O Movie Idol, ele coloca muito, tá? Que não acredita que um anúncio aconteceria pela MC a qualquer momento. Que a MC daqui a pouco deixaria isso para realmente ser um anunciado num lugar onde ela mesma considera como casa. Como é uma casa de The Walking Dead. San Diego Comic Con, julho de 2026. Que ela deixaria realmente isso para acontecer lá na frente. Que usaria, cara, daqui a pouco para começar realmente a promover o que vai estrear no segundo semestre, tá, galera? Que não vai estrear antes. Vai ser segundo semestre de 2026, a terceira de Dead City e, cara, a quarta de Daryl. As duas... Pô, Daryl acabou de gravar a quarta temporada, Dead City acabou de gravar a terceira, vai começar a gravar a quarta. Não vai ser no primeiro semestre que isso vai ser lançado, no segundo semestre. Então, que a MC simplesmente ficaria ali para fazer essa parte promocional do que vai estrear em 26 e deixaria, assim, San Diego Comic Con para ter, cara, esse grande anúncio acontecendo. Vamos lembrar do momento em que do Lincoln e da Nagurira subiram ao palco e anunciaram que teríamos The Ones Who Live.
Ao contrário dos filmes de Rick Grimes, teríamos The Ones Who Live. Foi um baita momento, um gigantesco momento, completamente inesperado, que a gente fosse ver no palco e, além disso, tivesse grande anúncio. Então, imagina um painel novamente de Walking Dead, com essa galera toda subindo, a loucura que ia ser, o anúncio acontecendo, gravação já com data, previsão de estreia, quantos capítulos, imagina se a gente tem de novo, assim, como até tá sugerido pelo Movie Idol, né? Cara, se a MC vai gastar essa grana toda para fazer com que esse elenco retorne, pô, não pode usar isso para 6 episódios. Não pode usar isso para 8 episódios, cara. Usa isso para 16, ou já garante 2 temporadas, cara, para fazer assim uma história realmente render, e uma história que realmente tenha um comando muito bom, que não seja escote limpo. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com essa questão toda de pontos, né? Vocês ligam os pontos também, não ligam os pontos, estão na expectativa como eu, não estão? Coloquem nos comentários e não esqueçam também de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.